meridianos tendinomusculares, tá? Vamos lá. Então, a função principal é proteger o corpo das influências externas. Como qualquer outro tratamento, nós já estamos falando já há um tempinho, né? A ação desses meridianos tendinomusculares, eles são especiais, eles também servem como defesa, ou seja, sistema imunológico. Okay? Possui uma energia defensiva que circula nos meridianos yang de dia e nos meridianos yin à noite, obedecendo a seguinte ordem. Essa é uma sequência, né? Quem está com material, é uma sequência lógica desses meridianos, do dia para a noite, né? Então, baço, vesícula biliar, estômago, intestino delgado, na verdade, o triplo aquecedor, o TR, intestino grosso, o baço, o pâncreas, o fígado, o rim, o pulmão, a circulação, sexualidade e o coração, tá? Principais afecções provenientes do comprometimento desses meridianos. Quem recebeu a mensagem aí? Reumatismo agudo, algias e contraturas, contusões, lesões musculares ou ligamentares. Também neurites, mialgias, tendinites, afecções cutâneas. Então, ele trabalha mais, como o próprio nome está dizendo, tendinomusculares. Eles são bem superficiais e atuam mais a nível de dor muscular, articular, problemas relacionados à parte muscular e até a parte nervosa, caso esse nervo seja mais superficial. Afecções cefálicas, no caso de nevralgias, paresias, paralisias faciais, tiques nervosos, que é o pessoal que fica balançando toda hora, perna, braço, dá para trabalhar no tendino muscular e você reduzir exatamente esse tique nervoso, tá? Nas rinites, sinusites, né? São pontos bem específicos. Conjuntivite e mais gente recebendo mensagem. Afonia e secreções. Circulação energética dos meridianos. A energia após sua elaboração pelas 3 sedes do triplo aquecedor, né? O triplo aquecedor, a parte superior, a parte média, a parte inferior, dos meridianos ao nível dos pulmões e segue o seguinte trajeto. Do pulmão, a energia Yon-Ti e o Yuhan-Ti passa para o intestino grosso. Desde seguindo para um... Eu vou passar rápido por isso, que vocês vão ver isso com uma outra disciplina com mais especificidade, tá, gente? Para o intestino grosso, desde seguindo para o estômago, baço, pâncreas, coração, intestino delgado, ou baço, aliás, bexiga, rim, circulação, sexualidade, triplo aquecedor, vesícula biliar e, finalmente, para o fígado. Então, esse é o trajeto, tá, desse processo. Percorre esse trajeto em 24 horas, demorando 2 horas em cada meridiano. Então, vocês vão entender, né, já, quando a gente começar a falar do relógio biológico da medicina chinesa. Ao estudar e observar o funcionamento dos meridianos e órgãos, verificou-se que eles possuem um aumento da atividade durante 2 horas por dia, né? Onde eles estão mais latentes. Se nós conseguíssemos, de acordo com a necessidade e esse órgão que está deficitário, nós conseguíssemos trabalhar em cima dele, nós teríamos um resultado melhor. Mas, por exemplo, como é que eu consigo chegar na casa do paciente, por exemplo, no atendimento ou mesmo ambulatório, ou mesmo particular, entre 3 e 5 da manhã, o horário do pulmão? Impossível, né? Impossível. Sendo possível comprová-la com esse simples exame do pulso radial. Então, está todo mundo com material, né? Então, eu coloquei aí o relógio biológico. A cada 2 horas, nós temos a ação mais latente desse órgão, tá? Então, por exemplo, de 7 às 9 da manhã, isso comprova da necessidade que nós temos de nos alimentarmos melhor, entre 7 e 9 da manhã, porque é o horário do estômago. Depois que você se alimenta, né, nós estamos falando aí agora de baço-pâncreas, tá? Nós vamos falando da ação do baço-pâncreas, e houve a alimentação e houve a digestão agora, tá? Então, em cima do baço-pâncreas, após a alimentação no relógio biológico, nós estamos falando entre 9 e 11 da manhã. De 11 às 13 da manhã, desculpa, de 11 às 13 da tarde, é o horário do coração. Isso é uma comprovação que mostra hoje, isso já é visto da medicina chinesa há muito tempo, que é esse horário onde acontece maior quantidade, né, de ataques cardíacos, exatamente nesse período. Então, trazendo isso para o Brasil, é fácil até entender o que acontece.
porque nesse horário é horário de pico de calor, por exemplo, no verão, onde a intensidade é mais forte, e o verão é a parte da energia, né, do coração em si, ou seja, o calor em si, né, o fogo do coração. De 13 às 15, intestino delgado, de 15 a 17 a bexiga, 17 a 19 a parte do rim, 19 a 21 horas o pericárdio. Mas esse pericárdio, ele é o espelhamento, na verdade, né, que a gente chama de circulação sexualidade, o pericárdio, mas não é o pericárdio, na verdade, que é o envolvimento do coração, não. É um pericárdio energético, ok? Mas ele tem o espelhamento do estômago. Esse é o motivo que à noite a gente não deve consumir carboidrato. E é esse horário que o pessoal vai para a pizzaria comer pizza. Esse é o problema. Então, tem o triplo aquecedor, depois 21 às 23, vesícula biliar, fígado, pulmão, intestino grosso. Nós temos o ciclo de 2 horas para cada meridiano, né? Ele circula por cada 2 horas no nosso corpo. Os horários de maior atividade são de 5 às 7, o intestino grosso, de 7 às 9, o estômago, de 9 às 11, o baço, o pâncreas, de 11 às 13, o coração, de 13 às 15, o intestino delgado, de 15 às 17, a bexiga, de 17 às 19, o rim, de 19 às 21, a circulação sexualidade, o CS, de 21 às 23, o triplo aquecedor, de 23 a 1 da manhã, a vesícula biliar, de 1 às 3, o fígado, e de 3 às 5, o pulmão. Ok? Então, esse é o relógio biológico. Agora que eu consegui. Boa noite. Então tá. Boa noite. Boa noite. Então, a gente está falando do relógio biológico da medicina chinesa, né? Existe que a cada 2 horas um meridiano está mais latente. E se a gente conseguisse, né, estar na casa do paciente, por exemplo, dentro desse horário, e conseguisse tratar ele, nós teríamos um resultado melhor se aquele meridiano for mais deficitário. Tá? Então, eu tenho uma definição de 2 a 2 horas. Né? Se eu tenho 24 horas e cada meridiano trabalha 2 horas, está mais latente nessas 2 horas, nós temos 12 meridianos, que são os meridianos principais. Ok? Então, a função principal... Oi. Alguém fez uma pergunta? Paulo? Não? Sua função principal é proteger o corpo das influências externas, como também os tendíneos musculares. Tá? Eles também têm a função de proteção dos agentes agressores externos. Possui energia defensiva, que circula os meridianos Yang de dia e o meridiano Yin, que é à noite, obedecendo a seguinte ordem. Nós já falamos disso. Eu vou voltar aqui à frente. O diagnóstico na medicina tradicional chinesa. Tá? Na verdade, o diagnóstico ele é bastante invasivo. As perguntas nós temos que buscar coisas lá nos nossos avós, nos nossos pais, entender o número de gestações que a nossa mãe teve, o número, as doenças que nossos pais têm ou tiveram, nossos avós, para a gente entender essa ancestralidade que a medicina chinesa nos dá. Tá? Então, todo esse processo, todo esse entendimento, tá? Ele tem que ser bastante esmiuçado. Tudo bem que, às vezes, o paciente, no momento, pelo não conhecimento conosco, ele não revela totalmente todos os problemas que ele tem, né, no dia a dia dele, da saúde dele. Mas vai chegar um momento que ele vai começar a falar alguma coisa. Não esquecer de colocar isso na ficha. Tá? E a pergunta clássica, a mais direta que nós temos que chegar: por que o senhor veio para cá? Por que a senhora está aqui na acupuntura? Qual o motivo de estar aqui? Né? Por que você está querendo se tratar com a acupuntura? Ou por que você está fazendo esse tipo de tratamento? Né? Uma lombalgia, uma dor no cotovelo, é um problema relacionado à ansiedade, é uma insônia? Para que ele está indo ali? Né? Qual o motivo dele estar ali se tratando? Okay? Então, fatores extrínsecos, traumas de vários aspectos, vários tipos,
Fatores climáticos patogênicos, frio, calor, umidade, alimentação irregular e intoxicações. O diagnóstico etiológico, né? Fatores intrínsecos. As alterações GING no tio original, quer dizer, aquilo que nós trazemos geneticamente dos nossos pais, que fala de humor, aparência, excreções, características dos odores, nós vimos tudo isso aí que nós estamos falando, vimos nas aulas anteriores, né? O ritmo biológico, a menstruação, a respiração, a circulação, o sono e o pulso. E a gente fala um pouquinho da menstruação, eu acho que já comentei um pouco com vocês em sala sobre isso. Menstruação é uma coisa natural e não deveria doer, né? Se há uma dor no momento da menstruação, é porque existe estagnação de sangue, né? O sangue está retido naquele componente chamado útero. Então, uma coisa que é natural não deveria ocasionar dor. E muitas mulheres têm essa dor por vários motivos. A pessoa é irritada, é comprometida com algum problema. Tudo isso pode gerar essa estagnação de sangue, gerando dor no momento da menstruação. Okay? Existem vários tipos de diagnósticos sindrômicos, segundo os 8 princípios. Então, vamos lá. Então, segundo as substâncias fundamentais, né? Ou seja, as boas e as más, né? As DIN e a IE. O segundo, o Zhang Fu, que é uma outra forma de você fazer, né? Você pode usar os 5 elementos e ali em cima deles você consegue trabalhar o tratamento do paciente, né? Quem é a mãe, que nutre quem, que faz a nutrição de quem. Ou seja, você pode manipular com os 5 elementos e trabalhar o tratamento do paciente. Segundo os 6 níveis. Segundo os 4 estágios, tudo que nós já falamos já, né? Segundo os 3 aquecedores, por que está acontecendo, por exemplo, uma temperatura mais gelada na parte inferior do abdômen, né? É sinal que o triplo aquecedor inferior não está procedendo adequadamente na digestão, fazendo a elevação desse alimento. Fala, Fernanda. Respirou, vai falar. Não. Segundo os 5 elementos, nós já falamos, né? Você pode fazer um tratamento e pensar no assunto. Sobre os canais colaterais, aí seja uma coisa um pouco mais complexa, vocês vão ver em outra disciplina. O diagnóstico sindrômico, né? Identificação do tipo de desequilíbrio causado no corpo pela influência nociva. E eu digo para vocês que essa influência nociva do desequilíbrio causado por esse diagnóstico sindrômico, eu digo para vocês que 100% é fator emocional. Isso eu não tenho dúvida alguma, né? Por que tanta gente hoje, nesse momento, né, que o país e o mundo está passando, medo, desespero, irritação, insônia, tudo isso é um fator emocional mexendo com o sistema imunológico da gente. Então, se a gente não se manter calmo, tranquilo, sem desespero, eu tenho uma boa possibilidade de ter uma proteção no meu organismo. Agora mesmo, eu estava vendo a fala do Dr. Mandetta e ele falou exatamente sobre isso. Ele falou bem característico em relação ao cortisol. O cortisol é um hormônio secretado pela suprarrenal que tem a função dos aspectos inflamatórios. Então, se você tem uma pessoa estressada, o nível de cortisol muito alto facilita, né, a entrada de agentes externos, no caso da medicina chinesa. A agressão. Qualquer tipo de agressão. A agressão externa, por um frio, calor, o que seja, ou a agressão mesmo pelo fator emocional. Você baixa a imunidade. É fácil entender isso, né? O dia que você se aborrece muito, no dia seguinte você está resfriado, você vai ter alguma coisa, ou você vai ter uma diarreia, você vai ter uma dor de cabeça, que às vezes fica crônica durante o dia, alguma coisa, né, que você abriu guarda para o seu fator emocional, né, gerando tudo isso, a sua imunologia, o puxão. O diagnóstico é observação, tá? Eu conversei com vocês sobre o ato de você, às vezes, tocar na mão do paciente, sentir a temperatura, né? Como é que é seu pé e tal? Aí ele libera para você fazer, né? Tocar no pé, ver a temperatura, colocação para você avaliar o pulso, a língua, observar essas características. Vocês vão aprender ainda a observar até face, mão,
tá? Pés, tudo isso são agentes que nos mostram externamente problemas. A orelha, então, é impressionante. Se você olhar, tratar pela auriculoterapia, né, que faz parte do tratamento também, você pode fazer uso. Eu, particularmente, faço o seguinte: eu uso a acupuntura e, para mim, a auriculoterapia é um complemento da agulha. Tá? Então, se eu faço tratamento hoje, eu peço ao paciente, eu gosto muito dos cristais. Tá? Por quê? Porque o cristal ele é neutro. Ele nem é yin, nem é yang. Como ele é neutro, se eu tiver yin, ele equilibra para o yang. Se eu tiver yang, ele equilibra para o yin. Ele é neutro. Então, o cristal ele equilibra tanto o meridiano yin como os meridianos yang. Como a orelha é um microsistema, e é um microsistema que você já sabe, que é o corpo fetal de cabeça para baixo, e a ligação, a quantidade de nervos contidas na orelha, diretamente ligada ao sistema nervoso central, a ação da pressão ocasionada por um cristal ou por uma semente de couza ou de mostarda, ou outro tipo de pequeno material que você venha colocar, até uma pequena agulha, porque existe agulha para a orelha também, são bem pequenas, tá? Você mantém o tratamento um período mais prolongado, tá? Existem pessoas que trabalham só com auriculoterapia? Sim, eu conheço várias pessoas que trabalham só com auriculoterapia. Eu, particularmente, eu faço esse processo. Mas se eu vejo que a pessoa está com outros problemas relacionados, né? Que a acupuntura é um momento, né? Nós tratamos com a acupuntura 20 minutos. O paciente é tratado por 20 minutos. Nem mais, nem menos. Tá? Nem mais, nem menos. Isso depende também. Se eu tiver que fazer aplicações anteriores e posteriores, né? Ventrais e dorsais, eu vou pensar da seguinte forma: o anterior, como a energia ela custa mais a caminhar, ela é mais lenta, eu vou trabalhar um tempo maior. Se eu trabalhar, que nós chamamos de back shoe, na parte posterior, no dorso, eu trabalho com um tempo menor, porque todo agulhamento back shoe, na parte posterior do nosso dorso, ele gasta muito mais energia, então o tempo é menor. Então, se eu gasto 25 minutos, eu vou usar 15 na parte anterior e 10 minutos na parte posterior. Okay? Então, essa observação no diagnóstico é muito passado do paciente para a gente, mais do que a gente está vendo também. A gente está vendo a língua, a gente está vendo o pulso, a gente está sentindo, na verdade, o pulso, a gente está vendo a fisionomia da pessoa, né, como é que ela chega, com algumas coisas que você pergunta, se ele muda a forma até de facial, né? Se existe, às vezes, você está conversando com o paciente começa a chorar, ou o paciente começa a gritar, que eu já vi isso acontecer também. Tá? Então, às vezes, as respostas que você recebe nessa observação, nesse diagnóstico, nos dá uma condição de uma linha de pensamento para tratamento. Ok? Então, ali nós vamos avaliar o espírito, na verdade, a energia dele, né? Os comportamentos que eles chegam para a gente, forma de roupa que ele usa, a temperatura do corpo, né? A forma com que ele senta, a forma com que ele anda, né? Na fala, você está observando como é que estão os dentes, como é que estão as gengivas, quer dizer, os dentes têm relação direta com quem? É osso, né? Quem é o elemento que trabalha com os ossos, que é relacionado aos ossos? Vamos lá, quem lembra? Sim. Água, né? Não, água. A água? Quem chuta mais? Vamos lá. Não, chutar não. Se mexe com o músculo, às vezes também mexe um pouquinho com o osso. Quem seria? Vai, Elisa. Hã? Músculo é terra, né? Uhum. Tá me ouvindo? Fala, Elisa. Maleável e flexível. O osso também é. Madeira. Uhum. É a madeira que é relacionada? O osso? Não. Vamos pensar? Espera aí, só um instantinho. Deixa eu pegar uma coisa aqui fácil para vocês. Espera aí. Metal? Calma. Tô chutando tudo. Uma hora você acerta, uma hora acerta.
Ai, da parte nervosa, você falou do medula. Eu lembro dele falando isso, mas não. Vamos lá, vou falar aqui dos 5 elementos aqui. Deixa eu pegar um material aqui legal. Bom que a gente tem o tempo hoje, como é mais curtinho, a gente pode conversar um pouco mais. Cadê? Os chineses acreditam que os mesmos elementos, madeira, fogo, metal, água, governam a vida orgânica e inorgânica, a contínua e sempre cambiante interação entre os elementos determina a natureza única do destino do organismo. O corpo é concebido como consistindo de 5 camadas separadas, cada uma das quais é governada pelas 5 forças transformadoras. A pele, que é a mais externa, é governada pelo metal. Bem abaixo da pele estão os músculos, que é controlado pela terra. A terceira camada compreende os vasos sanguíneos, sobre os quais o fogo mantém o controle, né? Ele não governa os vasos sanguíneos, né, o coração? Em seguida, vem os tendões e os músculos, que são comandados pela madeira. Parabéns, Elisa, você acertou. Continua chutando. Vamos lá, Fernanda. E na camada mais profunda estão os ossos, que são de domínio da água. Tá? Então, é água. É rim. Foi o primeiro que eu falei aí. Eu sei. Mas eu levantei para ver se vocês sabiam mesmo, lá de propósito. Sim, aham. Então tá. Então não esquece mais, né? Então, se eu comentei isso na aula passada, se existe comprometimento, por exemplo, de uma osteopenia, uma osteoporose, é um problema de essência. Se é problema de essência, lembram disso? Se eu tenho um caso de osteopenia, osteoporose, é um problema de essência. Essência é rim. Se é essência, né? Rim, osso, é rim. Ok? Então, a observação dos dentes, né? Se você tem dentes fraturados, perda de dente, tal, então tem problema de essência, né? As gengivas, se elas estão sadias, se elas não estão sadias, tudo mais, né? A pele, né? A pele tem relação com o pulmão, os meridianos em si, né? Aquele comentário que eu fiz com vocês, né? Ah, esse ponto aqui dói muito. Coloca uma agulha. O próprio organismo está pedindo para colocar uma agulha ali. No caso da gengivite aí, entraria... Aí entra pele e músculo, né? É pele e músculo. Tem dois fatores aí, né, conjugados, ok? Microsistemas, né? Falei um microsistema agora há pouco. As orelhas da gente são microsistemas. As mãos são microsistemas. Os pés são microsistemas. A face são microsistemas, tá? São microsistemas que vocês vão estudar em outra disciplina, que fala sobre microsistemas, ok? A garganta, a relação... A verdade é a fala, né, junto com a língua, né, a avaliação da língua em si, né? O espírito tem relação com a compleição física, os olhos, o estado mental, a respiração e os músculos. Cada momento desse foi falado dentro dos fundamentos, tá? Se há espírito, a pessoa prospera. Se não há espírito, a pessoa morre. Ou seja, não tem lado espiritual aí nesse bolo aí que você falou, esse cara falou? Totalmente. É uma fala que eu tenho, e as pessoas até me olham de lado quando eu cito isso. Por que o homem ainda não conseguiu fazer um clone humano? Será? Bom, pelo que eu saiba da ciência, nada relatado ainda, sim, de animais. Será que o dia que o ser humano conseguir isso, Deus não existirá mais? Profundo essa, né? Porque se o corpo vem... Pode não existir na concepção de alguns, né? Porque isso depende da concepção do que é Deus. Né? A concepção de cada um da religião que você acredita, né? Do meu lado, eu acredito na parte espiritual, né? Eu sou espírita, kardecista, eu vejo que eu tenho a junção de corpo, né? Que é a genética, com o espírito, que é uma energia astral, tá? E essa energia astral, ela é sutil,
muito sutil, ela é muito suave, ela é muito pura, né? E essa pureza o ser humano não conhece. A gente conhece por estudos, a gente conhece por livros, mas conhecimento mesmo, ninguém tem. Então, como é que o homem vai produzir algo se o homem, o ser humano e isso toda religião fala, o ser humano é corpo e espírito. Toda religião fala disso. O homem é corpo e o homem é espírito. Então, o corpo já se conhece, já se sabe que a genética gera um corpo. E é uma coisa que eu digo sempre que é uma coisa maravilhosa, né? Como é que duas estruturas microscópicas se unem e produzem um corpo humano? Né? Como é que 23 cromossomas de uma mãe e 20 cromossomas de um pai, de um homem e de uma mulher, se unem e gerando a reprodução gera isso. Se você botar numa cabeça e pensar, é uma coisa maravilhosa. É uma engenharia espetacular. Mas, além dessa engenharia, existe uma energia vital chamada espírito. Quando se fala do Ming Man, o Ming Man, na verdade, é o fogo final que o espírito te dá. Isso eu nunca falei para vocês. Eu falei que o Ming Man era uma energia, né? É um ponto do rim que fala do fogo eterno. Mas aí eu agora estou acrescentando uma coisa. É o último suspiro do fogo espiritual. Ok? Organismo. Existem 3 aspectos. Os tipos constitucionais, né? As pessoas mais magrinhas, mais gordas, mais esguias. Isso a gente observa também. Isso é bem fácil. A medicina ocidental é fácil você observar isso também. Mudanças longas de aparência física. A pessoa chega bem numa semana, na semana seguinte ela chega, sei lá, com uma palidez tremenda. Por que houve essa mudança? Quais os motivos que levaram a essa mudança? É importante sempre, é uma coisa que eu faço muito com o meu paciente. Como você chegou hoje, de 0 a 10? Tá? Aquele mapinha de 0 a 4. Fala de Borg. Aquele mapinha fácil de você entender. O cara chega para hoje para você falar assim: 8 mais 8 para o bem ou para o mal? Para o ruim ou para o bom? Para o bom. Poxa, se o cara com uma sessão, na sessão seguinte, ele diz para você que ele chegou com nota 8, bem, caramba, como é que alguém consegue melhorar através de um tratamento de uma sessão, melhorar 80% do problema? Então, mais uma vez, eu vou pelo lado que a parte que influencia na saúde da gente é o fator emocional. Isso já está mais que eu acho que na cabeça dos profissionais de saúde. Mas muitos acham ainda que existem outros fatores que geram isso tudo aí. Eu já penso dessa forma e estou vendo isso classicamente em vários aspectos. Hoje mesmo, uma pessoa lá no canal, lá do YouTube, me perguntou assim: eu tenho síndrome piriforme há 15 anos. Já fiz acupuntura, já fiz não sei o quê, já fiz não sei o que lá, babá. Eu perguntei quanto de irritação você tem por dia? Aí ela, me respondeu 1 hora depois. Eu falei: quanto de irritação você tem por dia? Ela falou: engraçado, é uma coisa que eu não pensei. A minha irritação, quando ela acontece, as minhas dores aumentam tremendamente. E o dia que eu estou mais calmo, eu não sinto dor. Fator emocional mexendo com a tensão muscular. A gente sabe que, né, o nervo esquiático, o nervo ciático, ele passa, em alguns casos, por dentro do piriforme, né? E ali, quando você tem tensão, ele comprime, né? Ele faz um estrangulamento ali e comprime. E dentro da acupuntura, lá no macio óssea, quando a gente fala de síndrome piriforme, por exemplo, né? E vocês vão estudar com o professor Edson, que é um dos gurus meu, é um guruzão meu, né? O cara é um fisioterapeuta que não é fisioterapeuta, ele é acupunturista. Ele é formado há 30 anos e há 30 anos ele trabalha com acupuntura. Ele não faz nada de fisioterapia. Tá? Então, ele fala assim, se a dor for lateral, isso era no macio óssea, tá? Se a dor for lateral, é uma dor ciática específica. Se a dor for medial, é síndrome piriforme. Já chegaram vários pacientes, eu estou com diagnóstico de ciatalgia.
Aí você vê, mas vem cá, a dor é para onde? É para a lateral da coxa ou para a parte interna da coxa? É para a parte interna da coxa. Aí você vai no meridiano e trata em cima desse meridiano. E o problema dele era a síndrome do piriforme, não tinha nada a ver com uma ciatalgia. Tudo bem que a ciatalgia tem relação com a síndrome do piriforme, existe uma relação aí indireta, mas o trajeto da gente mostra o que está acontecendo naquele momento ali. Mudanças rápidas de aparência, tipos constitucionais, né? O tipo físico madeira são chamados planejadores, né? Quem está acompanhando aí com o material, estou mostrando aí o tipo físico madeira. O tipo madeira são pessoas com grande capacidade de planejamento e organização. Geralmente apresentam uma constituição forte, não se cansam facilmente, suas mãos são de pouca musculatura, são secas, e os dedos se assemelham a galhos de árvores. Então, você vê aquela pessoa com a mão desse tamanho. Não seja proctologista, pelo amor de Deus. Quando um desequilíbrio podem ter manifestações de fúria e ficam cegos de raiva, né? A amostragem externa do fígado não é pelos olhos, né? Que ele fala que os cegos de raiva podem desenvolver patologias relacionadas ao fígado, vesícula biliar, tendinites, tendinite é fígado. Tenossinovite, Dequervem é fígado, é problema de fígado. Não especificamente só o fígado, tá? A característica desse meridiano. Doenças reumáticas, então quando você fala de artrite reumatoide, a osteoartrose, osteoartrites, quando você fala de lúpus, é problema de fígado. E fígado tem relação com raiva. Outro fator emocional entrando aí por trás, né? A gente sabe que as doenças autoimunes, essa mãozinha é para coçar, né? Os fatores emocionais, relacionados à raiva, né? Ou os fatores emocionais, as doenças emocionais, as doenças autoimunes, elas ficam não latentes no corpo do ser humano. E por algum motivo emocional, eles são disparados. Então, um exemplo aí bem clássico é um problema no meridiano do fígado. Para o tipo madeira, a medicina tradicional chinesa recomenda exercício de relaxamento, alongamento, yoga, aí eu estou entrando na medicina Ayurveda, né? Da Índia, meditação, evitar o consumo excessivo de álcool e alimentos gordurosos. Os brotos de feijão, bambu, alfafa equilibram esse elemento. Tá? Por quê? O broto do feijão é verde, o bambu é verde, a alfafa é verde, é um alimento verde. Né? Acho que foi você, né, Fernando, que falou em relação ao alimento, que faz a coloração do alimento. Do amarelo, eu falei do base punk. Perfeito isso. Então, apresenta o homem, né, um nervosismo extremo, problemas de gastrite, na mulher, TPM com cefaleia temporal. É característico, tá? Está em TPM com cefaleia temporal, é característico de problema do meridiano do rim, do fígado. Tipo físico fogo, né? Os chamados intensos, o cara mais gordinho, né? O tipo fogo são aquelas pessoas que alegram o ambiente, são risonhas, comunicativas, extrovertidas, expansivas e cheias de vida. Como é que é o nome daquele artista da Globo, que agora está, acho que na Record, se não me engano, que era gordinho e fez o Hassum, né? O Leandro Hassum. O Leandro Hassum perdeu a graça total dele. Aquele cara, aquela forma dele gordinha e tudo mais, ele sempre foi um cara muito engraçado, extremamente comunicativo. Eu tive 2 contatos com ele, extrovertido, né? Expansivo, cheio de vida. Ele é brincalhão demais, aonde ele estiver. É a mesma forma que você vê na televisão, é ele no meio externo, lá de fora. Ele é a mesma coisa. Tá? Bem característico da pessoa, né? Mas ele perdeu a graça totalmente. As maçãs do rosto, ou seja, na região, né, aqui do zigomático, são ligeiramente avermelhadas, as mãos são esteticamente bonitas, podem ter problemas no relacionamento, dificuldade de atenção e concentração devido ao excesso de ansiedade e euforia. A euforia não é o exagero, né, da ação, da alegria do coração?
Quando esse desequilíbrio, manifestam-se autoritários, invasivos e pode desenvolver patologias cardíacas. Opa, de novo, olha a relação aí do coração com o problema cardíaco, né? O meridiano, que é energético, com o órgão coração. Para o tipo fogo, entrar em equilíbrio é necessário mesclar atividades físicas, aeróbicas, com atividades relaxantes e meditativas. E são indicações importantíssimas que a gente pode ter isso guardado, guarda isso com 40 chaves. Isso é bom, uma orientação para o nosso paciente, tá? Você pode no dia a dia fazer isso, melhora, vai melhorar o seu humor, vai melhorar o grau de ansiedade que você tem e assim por diante. Tipo físico, terra. Os chamados os materiais. As pessoas de constituição terra transmitem segurança, são maternais, serenas, especialmente cuidadoras. Não é a mãe? É a mãe, né? A gente vem falando isso desde lá do início das aulas, né? No início das primeiras aulas. São excelentes terapeutas, apresentam massa muscular forte e resistente, a face e a palma da mão em forma quadrada. Em desequilíbrio, o tipo terra pode se tornar preocupado, paranoico, obsessivo, comilão com tendências à patologia relacionada ao sistema digestivo e dores musculares. A mãe da gente é assim. Para encontrar o equilíbrio na medicina tradicional chinesa, recomenda atividades de canto, pintura, autoobservação dos pensamentos, a fofoqueira, né? Para que não se tornem obsessivos. Tipo físico, metal, chamado os sensíveis. O tipo metal apresenta... Alguém vai se encaixar nesse bolo aí, tá? São as formas, cada um vai acabar se encaixando em alguma coisa aí. O tipo metal apresenta constituição longilínea, pernas e braços longos, geralmente são magros, sensíveis, reservados, justos e extremamente responsáveis. A tristeza é a emoção que desequilibra o elemento metal, né? A tristeza mexe com a parte... Lembra do ponto de alarme do coração, que bate exatamente sobre o mediastino, na linha dos mamilos? Vocês vão ter a palpação nesse ponto, vocês vão ver logo, a pessoa chega a pular. Quando você palpa, não precisa ser muita pressão, não, suave. Tá? É o VC17. Falta de vitalidade, aparência cansada, são pessoas ranzinzas, mal-humoradas e com tendência ao isolamento. Sofrem de uma secura e podem desenvolver patologias respiratórias, asma, bronquite, por exemplo, sinusites e renite também. A atividade física é o seu grande remédio. Por isso, para que essas pessoas se harmonizem, precisam fazer atividades físicas diárias, atividade de lazer, dança e algum entretenimento. Tipo físico, água, chamados os adaptáveis. As pessoas de constituição tipo água são pessoas com grande capacidade de adaptação, geralmente com a face oval, tendência a engordar, edemas com inchaços, sobre os olhos, inchaço sobre os olhos, né? Aquela pessoa que tem aquelas papas, né? Na parte inferior dos olhos, voz suave ou baixa, e mesmo quando magro, as mãos são gordinhas. O cachorro está aí, está mandando brasa. Os indivíduos tipo água são afetados pela emoção do medo e, quando em desequilíbrio emocional, apresentam-se inseguros, pouca força de vontade, sofrem com o frio, tendência a desenvolver problemas psíquicos e patologia relacionada aos rins, com bexiga ou mesmo ossos. Rim, ossos. Para o tipo água, entrar em equilíbrio, a medicina tradicional chinesa recomenda atividade física aeróbica no mínimo 3 vezes na semana, caminhar, bicicleta, correr. Artes marciais, evitar o consumo de alimentos gordurosos e procurar orientação psicológica. Quando sentir que o medo bloqueia a sua vontade de se relacionar, interagir e demais realizações. Mudanças físicas a longo prazo. Demonstram características crônicas ou processo de cronificação de ciclo patológico. Tórax e abdômen em barril, excesso de forma, na verdade, é o elemento terra, né? Aquelas pessoas que são com formato de barril. Não sei se vocês conhecem a doença chamada síndrome de Turner.
Não lembro, não. Eu vou falar, mas não lembro. Geneticamente, a mulher como é? É XX, não é isso? O homem XY. Uhum. A síndrome de Turner é X0. Eu estou falando isso porque minha filha mais velha Tá. é sindrômica de Turner. Não na Uhum. totalidade. Ela tem traços da síndrome de Turner. Tá? O que é a síndrome de Turner? A síndrome de Turner é exatamente deficiência do elemento terra. Isso dentro da medicina chinesa. Tá? Então, ela tem uma alteração, além do elemento terra, ela tem um elemento água. Por quê? Porque essa doença tem relação direta com a parte genética. Quem influencia nisso? A mãe. Tá? A mãe é que transmite através de alguma alteração genética para a filha. Tá? Minha filha mais velha tem esse problema. O que acarreta isso? Ela tem um tórax sem barril, que é uma característica do elemento terra, implantação dos cabelos, né, até mais baixo, a nível até da região cervical baixa. Ela não tem formação de mamas. Pelos pubianos não tem formação. Tem um útero totalmente deficiente, né? Ela menstrua um mês, fica 6 meses sem menstruar. Então, a possibilidade de ter filhos diminui muito. Tá? Estatura baixa, mas há tratamento para isso. Bom, aos 6 anos de idade, quando foi detectado, na verdade, o problema, né? E às vezes a maldade começa em casa, entre os próprios irmãos, às vezes com essas maldades um com o outro, a mais nova começou a ficar mais alta que a mais velha. Aí começa a palhaçada, né? Começa a palhaçada. Por que você cresceu mais do que eu? Não sei o quê. Aí chegou uma idade mais à frente. Por que eu tenho cabelinho lá e você não tem? Não sei o quê. Essas coisinhas assim, né? Então, o tratamento que foi feito, né? Nesse caso, foi a aplicação de GH, ou seja, do hormônio gorgonotrófico injetável. Eu consegui, junto com a aeronáutica, uma importação da Coreia, e eu pagava somente 5% do valor, porque a caixa era comprada mensalmente. Pra você ter uma ideia, o preço do GH injetável, isso é orientação médica, custava R$7.000 na época. Nossa. E eu pagava R$350. A aeronáutica bancava, né, o governo federal bancava uma boa parte desse hormônio. Tá? Então, injetava num dia numa coxa, no outro dia 1,5 centímetro da cicatriz umbilical e, no outro dia, na outra coxa. 1,5 ml de GH. Hoje ela tem 1,60 m, dentro dos padrões brasileiros tá bom, né? Ela tem uma habilidade extrema, porque eu desde pequeno eu sempre estimulei, né? Sempre dei estímulo. Ela joga muito bem tênis, joga muito bem o handebol. Hoje ela está ranqueada entre as 5 melhores do Rio de Janeiro de tênis. Ela sempre foi artilheira no time da escola lá de handebol, jogava competições e tudo mais, mas isso é uma deficiência do elemento terra e do elemento água. Tá? Coxas largas, corpo magro, deficiência de Yang, terra. E ela tem essas coxas largas, mas ela mais para a estrutura mais firme. Corpo gordo, deficiência de Yang, do baço pâncreas, né? Fleuma. Gordura é considerado fleuma, tá? Corpo magro, deficiência de Yin ou Xue, no caso terra. Mudanças físicas a curto prazo. Demonstram características patológicas agudas ou em processo de agravamento. Correspondência dos 5 elementos com os tecidos e sistemas. O pulmão, que é chamado de Fei, tá? Na língua, né, do chinês, no mandarim, o pulmão é Fei. Pele flácida, petéquias. Todo mundo sabe o que são petéquias? São aquelas bolinhas avermelhadas que estão na pele, bem superficial. Isso é deficiência de vitamina B, tá? Ou equimoses. Coração, na medicina chinesa, nós chamamos de Qin. Pulso em corda, isso na avaliação do pulso. Pulso em corda, ele fica variando, tá? Ele sobe e desce, sobe e desce. Isso é chamado de pulso em corda. Enrijecimento dos vasos. Isso você vai encontrar mais, né? Você vai ter uma tensão, porque um detalhe interessante. No frio,
a tendência do pulso é ficar superficial. No calor, a tendência do pulso é se aprofundar. Se no frio nós estamos invertidos, ou no calor está invertido, tem alguma coisa errada. Vai na língua e observa. Tá? Porque cada ponto desse, do nosso braço, não sei se vocês chegaram a ter essa curiosidade de ver os pontos no pulso e os pontos na língua. A língua eu mostrei para vocês no sábado. Né? O baço, debilidade ou flacidez muscular. O fígado, GAN, debilidade ou rigidez cinética. O rim, chamado de Shen, não confundir o Shen espírito com Shen rim, tá? Ossos frágeis e mal formados. Comportamento. Movimentos das partes corporais que devem seguir o padrão do elemento predominante do tipo constitucional de cada indivíduo. São aqueles 5 tipos que nós vimos agora há pouco, tá? O tipo constitutivo corporal. Então, tá lá. Então, algumas coisas relacionadas a padrões, tá? Padrões e comportamentos. O yang cheio ou quente. O yang não é calor? Se ele está quente demais, tem alguma coisa alterada aí, tá? Então, movimentos excessivos, comportamento do yang quente, cheio, movimentos excessivos, rápidos, bruscos, tende a retirar as roupas quando deitado. Eu sou assim, eu não consigo dormir de roupa, de camisa. Embaixo tudo bem, mas em cima não consigo, tá? Eu, como homem, aquela historinha que nós já tivemos lá na primeira aula, né? Pode estar o maior calor do mundo, a mulher está enrolada no edredom e o ar-condicionado todo, e o homem está de cueca, deitado, suando na cama. Calor nos rins, movimentos mínimos e contínuos, agitação principalmente de membros inferiores. É aquela pessoa que fica batendo a perna, né? Batendo o braço, são os tiques nervosos. Tá? Isso é tratável com medicina chinesa. A medicina ocidental não trata. A medicina chinesa trata. Vento interno no fígado. Tremores em pálpebras, aquelas pessoas que ficam aqueles tremores de pálpebra, né? Aí fala assim, isso aí é músculo que está em tensão, não sei o quê. Bochechas, né? Às vezes você treme também na bochecha, né? Tem os tremores, às vezes, musculares. Língua desviada, quando você pede a pessoa para colocar a língua para fora, a língua está voltada para um dos lados. Ou mesmo com problema de convulsões. O invasio ou frio. Pessoa que tem movimentos lentos, tá? Ou estáticos. Nós podemos colocar aí, por exemplo, o Parkinson. O Parkinson entra diretamente no invasio. Okay? Frio no baço. Tende a permanecer deitado e encolhido. Aquela pessoa que está doente, né? Está com febre, ok? E isso gera frio no baço. Cabeça e face. Inspeções. Verificar as condições do Zhang-Fu, Xue, ou seja, os órgãos ocos e os órgãos densos, o sangue em si e a energia. Para fechar o assunto, as mudanças do interior se refletem no exterior. Então, às vezes, o que você tem de influência interna aparece no meio externo. Tá? Às vezes, você está com uma diarreia e começa a aparecer algumas manchas na pele. Você tem uma prisão de ventre e começa a ter um esbranquiçamento em alguns locais do corpo. Então, isso é a relação oposta, né? E o tempo todo nós estamos falando, tudo que de fora que influencia interno. Agora não, eu estou falando que o interno pode influenciar no meio externo. Só que é mais visível. Tá? Às vezes o exterior, para penetrar no interior, demora mais a aparecer. Mas o que acontece no interior aparece muito mais rápido no exterior.